Fala pessoal, tudo bom? Pinch aqui. Existem muitas dúvidas em relação aos roteadores da Xiaomi, porque tem muitos roteadores, saem modelos novos com bastante frequência e as pessoas ficam na dúvida se realmente se trata de um upgrade, se o roteador novo ficou melhor do que a versão anterior ou se ele foi capado em alguns pontos. Muitas vezes a Xiaomi infelizmente faz isso. E hoje eu fiz então essa tabelinha aqui para te ajudar a definir, quando você for comprar um roteador da Xiaomi, dentre os que tem agora, qual que vai se adequar melhor à sua necessidade, ao seu uso, e também você ficar ciente dessas artimanhas que a Xiaomi faz aí, em que ela piora o processador, piora a quantidade de antenas, piora alguma coisa ali e aumenta a outra. Aí a gente vai ver se essa coisa que ela aumentou compensou que ela piorou para você especificamente, porque não necessariamente o fato dela ter capado um recurso do roteador significa que ele ficou pior para o seu tipo de uso. Pode ser que ele fique bom para você, mas pode ser que ele fique pior para alguma outra pessoa. Então eu separei aqui em forma de tabela, ó, dizendo qual é o processador que cada um usa, a quantidade de núcleos, a quantidade de memória RAM, memória ROM, amplificadores 2.4, amplificadores 5, tipo de MUMIMO, tudo isso. Eu coloquei aqui o máximo de informação que eu encontrei. Algumas dessas informações não foram fáceis e inclusive podem não estar 100% corretas, porque a Xiaomi não fornece o spreadsheet que a gente chama, né, que é a tabela completa de especificações. Em muitos roteadores a gente tem que procurar em sites aí que desmontam de fato os roteadores para o cara olhar ali qual é o amplificador que está sendo usado, quantos são e tudo mais. Então, se tiver alguma informação aqui que depois eu veja que está errado, e se você já sabe que está errado, por favor corrija aí nos comentários. Eu não vou ficar nem um pouco chateado com isso, muito pelo contrário, eu vou ter o maior prazer em consertar essa informação para passar a informação correta para vocês. Todos os roteadores que estão aqui, eu vou deixar o link na descrição, justamente para deixar bem claro que eu não estou indicando especificamente que você compre nenhum, mas te ensinando a escolher. Tá? Se você gostar desse vídeo, por favor deixa o like. A meta aqui é ajudar pessoas e não necessariamente empurrar produtos. Começando pelo AX1800, eu vou fazer a comparação dele com o Mi AX3000, que a gente pode ver aqui já, no que a gente olha de forma só externa, a mesma caixinha. Então é um aproveitamento do design de um modelo anterior, mas a gente tem que saber se ele é um roteador melhor ou pior do que o anterior. Primeira coisa, processador. Vocês podem ver que o modelo anterior, o Mi AX1800, usava o Qualcomm IPQ 6000, enquanto o Mi AX3000 usa o IPQ 5000, um processador inferior em alguns pontos, como por exemplo na quantidade de núcleos. Vocês podem ver ali que o primeiro roteador do Mi AX1800 tinha 4 núcleos, enquanto o do Mi AX3000 tem 2 núcleos. Para que importa os núcleos? Bom, eu acho a quantidade de núcleos até mais importante do que a quantidade de memória RAM na maioria dos roteadores, porque são os núcleos do processador que vão dar conta da quantidade de tarefas mais pesadas e rodando ao mesmo tempo. Já a memória RAM eu vejo da seguinte forma nos roteadores: ela é muito mais usada para ser ocupada por programas de terceiros, por funções de terceiros. Então tem gente que gosta de ficar rodando um servidor NAS ali, tem gente que gosta de ficar rodando um torrent específico só pelo roteador com um HD externo plugado, embora nenhum desses roteadores aqui tenha entrada USB. Quanto mais RAM, mais serviços ao mesmo tempo você consegue ficar rodando no roteador, assim como acontece nos celulares, beleza? Então observem aqui que o processador no Mi AX3000, esse que foi lançado mais recentemente, ele tem menos núcleos e a frequência do processador dele também é mais baixa do que a do Mi AX1800. Então o Mi AX1800, em termos de poder bruto de processamento, é bem mais forte do que o Mi AX3000. Podemos dizer, inclusive, praticamente o dobro da potência. São 2 núcleos a mais e a frequência também é um pouco mais forte. Continua sendo um roteador AX Wi-Fi 6 de entrada, justamente por ser um MUMIMO 2x2. Eu expliquei que o MUMIMO funciona como uma via de passagem livre, seria utilizada por cada dispositivo. Então, no caso, ele teria 2 vias para serem usadas simultaneamente, de forma livre, por 2 dispositivos que fossem MUMIMO 2x2 ou mais que isso, simultaneamente, sem afetar em nada a velocidade dele. Passou disso, ele já começa a subdividir a banda total dele. Até no NPU,
que é aquela unidade de neuroprocessamento, que seria ali uma parte da inteligência artificial usada em roteadores, mais especificamente para correção de erros. Lembre que a internet funciona com pacotes, então é muito parecido com o correio. É como se o correio enviasse um pacote para um CEP e esse CEP deve ser verificado se for entregue no endereço correto. Se não for, o pacote deve retornar e ser encaminhado para o endereço correto. Então, sempre que você pede uma informação para o seu roteador, ele deve, principalmente por Wi-Fi, verificar se aquela informação que ele te mandou foi a informação que você pediu. Se ele cometeu algum erro, o NPU deve ficar ali verificando isso para que menos erros aconteçam. Essa é a utilidade do NPU principal, tem outras nos roteadores. Então a gente pode ver aqui que no Mi AX1800 tem duas, enquanto no AX3000 tem uma. Por que eu trocaria um Mi AX1800 por um Mi AX3000? Só se eu tivesse uma internet de mais velocidade do que essa banda total aqui, ó, de 5 GHz, pudesse me oferecer. Eu vou fazendo o teste pela casa, como eu faço aqui nos vídeos. Se eu observo que minha internet é de, sei lá, 300 megas, 400 megas, e desse total aqui, volta e meia, andando pela minha casa ou pelo meu apartamento, no 5 GHz, eu tenho bem menos do que 1200, eu tenho ali 400, 300 com uma certa frequência, não é o roteador para eu ficar. Já vale a pena eu trocar por um roteador que tem uma quantidade de banda total maior, porque aqui o sinal vai cair andando pela casa, mas ao invés de ter 2400 eu ainda vou ter 1800 ou 1600, eu ainda continuo obtendo nos 5 GHz pelo menos a quantidade de internet total que eu tenho. Para quem vale para quem tem internet mais rápida e não tem uma demanda muito grande de muitos dispositivos conectados simultaneamente, aí vale a pena. Fora isso, como vocês podem ver, em praticamente tudo, o Mi AX1800 é superior ao Mi AX3000, beleza? Mas tem um uso bem específico esse aqui. Tá aumentando a velocidade da internet das pessoas. A Xiaomi foi nessa, né? Eu vou baixar as especificações do roteador no geral, mas eu vou entregar a única coisa que as pessoas estão precisando agora, que é um pouco mais de banda, mesmo com o sinal ainda sendo praticamente igual, né, em termos de alcance. Eu vou fazer isso. Então ele tem aplicação específica, né? Vocês podem ver aqui que ele também tem uma diferença na largura de banda, que também vai ajudar na velocidade máxima final que ele atinge. Não estou dizendo que esse aqui é ruim, mas eu estou dizendo que esse aqui, no geral, é melhor, a não ser no fator velocidade. Se você não tem uma internet absurdamente rápida, que olhando o sinal, ele sempre vai ter uma quantidade de banda que você atinge a velocidade máxima da sua internet na sua casa, digamos que seja 100 megas, né? Se sempre deu mais do que 100 aqui, 200, 300, 400, 500, 1200, 800, você não precisa pegar um roteador desse aqui, né? Você pode pegar esse aqui que é mais forte e vai durar mais anos aí na sua casa, se você não mudar a velocidade da sua internet. Já o Redmi X5 é uma subdivisão barateada dos modelos Mi, assim como acontece nos celulares. Isso não quer dizer que eles são piores, só que eles têm cortes de custo que eu acho mais inteligentes e a gente está ganhando com isso. Se você for ver o AX5, o Redmi AX5, ele é o Mi AX, só que com corte de design, aquele roteador feinho, aquele roteador comunzão, mas de configuração ele é praticamente igual. Olha só o que mudou aqui, eu separei para vocês verem que ele, ao invés de ter duas unidades de neuroprocessamento, ele tem uma. O que isso vai afetar no seu dia a dia? Praticamente nada. O restante é o mesmo processador, mesma quantidade de núcleos, mesma frequência, antenas, né? Que esse aqui é antena interna, no outro a antena é externa. Você acha que isso muda o sinal dos roteadores? Não. Sendo a antena de boa qualidade interna, ela tem a mesma qualidade de sinal e alcance de uma antena externa, tá? Inclusive, esse é um dos principais pontos que diferenciam esses dois roteadores. Enquanto um teve um foco no design, na dissipação, né? A gente viu quando eu fiz a análise desse roteador que ele dissipa bem o calor. O outro tem uma forma tradicional de dissipar o calor, só que custando menos. Então, se você quiser gastar menos, não vejo nenhum problema em comprar o Redmi AX5. Pensando no Redmi AX5 como
uma linha mais custo-benefício da Xiaomi, eles também lançaram, assim como aconteceu Mi AX1800, Redmi AX5, aconteceu Mi AX3000, Redmi AX3000. E vocês podem ver aqui que no caso do Redmi AX, praticamente nada foi capado em relação ao Mi AX3000. Só de novo a questão do design, que um é mais bonito que o outro, mas os dois funcionam praticamente da mesma forma. Se eu acho que esses aqui valem o que eles estão pedindo, essa resposta eu não vou dar agora, eu vou deixar para o fim do vídeo, tá? Mas de certa forma eu já dei a resposta. Se você precisa de mais banda, se você está com a internet mais rápida, tem que ver se o preço deles está compensando para você. E nenhum desses dois roteadores aqui, na minha opinião, nem o Mi AX3000, nem o Redmi AX3000, pode passar de R$350. Nunca. Porque eles foram capados, como vocês estão vendo aqui. Eles não foram totalmente melhorados. Então não tem por que a Xiaomi empurrar eles como se fossem roteadores bem melhores. E ela vai tentar fazer isso. Os vendedores do AliExpress vão tentar fazer isso, mas não caia nessa. Saiba que o preço dele é para ser ou igual aos antigos ou um pouco menor. Esse seria o preço ideal desses dois roteadores, tá bom? E aí a gente passa para outra categoria de roteador, que já é a do Mi AX3600 e o Redmi AX6, que é o roteador que eu tenho. E eu coloquei ele aqui, ó, lá no fundão, o Redmi AX6S, para vocês verem que tem bastante diferença. Não é tão simples assim. Quando a Xiaomi lançou os primeiros modelos AX dela, ela lançou como um modelo de entrada, que seria o Mi AX1800, e um modelo top de linha, digamos, que seria o Mi AX3600. Aqui, ela já entrou numa categoria de roteadores que tem características que só são vistas em roteadores premium, mas não todas, porque de novo a Xiaomi ainda tem como uma das vertentes principais dela fazer coisas baratas e entregar bastante pelo preço. Então a gente tem um processador diferente do Mi AX1800 e aí você vai ver aqui inclusive que ele tem 4 núcleos, mas a frequência do processador baixou um pouquinho. Opa, 1 GHz e não 1.2 é pior? Sim e não. Foi uma queda bem pequena na frequência do processador, mas vocês podem ver aqui que na memória RAM e na memória ROM, que é a memória dedicada ali para colocar o firmware, né, o sistema, ele deu uma aumentada considerável. Ao invés de 256, 128, a gente tem 512, 256. É bastante coisa. A quantidade de amplificadores de sinal aumentou, no caso dos 5 GHz, que é o tipo de frequência que as pessoas mais reclamam, que o sinal não vai muito longe. Aqui ele tem mais amplificadores de sinal justamente nessa frequência para o sinal 5 GHz, que é onde realmente a gente busca a velocidade alta, poder chegar mais longe. E observem que o MUMIMO dele já é um 4x4, então são 4 vias dedicadas para 4 celulares obterem a velocidade máxima da internet da casa sem nenhuma interferência de um do outro, sem que nenhum coma a banda do outro, como se fossem 4 smartphones usando um roteador MUMIMO 2x2. Ele é praticamente todo completo, tem um investimento em design, é um roteador muito bonito, tem mais antenas, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 antenas, já tem mais antena para levar mais sinal, tem mais amplificador de sinal, tem um MUMIMO mais poderoso, tem mais memória RAM, tem mais banda total disponível. É um roteador para quem tem internet de mais velocidade. Claro, esse roteador ele começou muito caro, depois ele foi caindo o preço e em seguida, há pouco tempo atrás, a Xiaomi lançou o Mi AX6000, que ele praticamente dobra a quantidade de banda total da 5 GHz para quem tem internet ainda mais rápida. Ele acrescenta nas portas, que eu acho que deveria ter mais em todos esses roteadores, ele acrescenta uma porta de 2.5 GB e não mais uma porta só gigabit. Então é uma porta ali para quem quer ter um servidor NAS, para quem tem uma internet de mais de 1 GB, você pode plugar. Ele vai puxar mais do que 1 GB aqui na WAN e ele vai entregar mais do que 1 GB de internet pelo Wi-Fi. Não vai entregar pela LAN porque as LAN dele são gigabits só. Então é um monstrinho, mas vocês podem ver de novo, ó, que as coisas na Xiaomi não são simples. Trocou o processador, diminuiu a quantidade de núcleos, ó. Em termos de poder bruto, ele é mais fraco, mas em termos de banda,
ele entrega mais. Aí de novo entra esse ponto para você decidir, eu preciso de mais banda ou eu quero um bicho que seja tão forte e tão bruto que vá durar aí anos e anos. Não que esse aqui não vá durar, né? Observe que esse processador aqui, na verdade, ele acrescenta duas coisas que melhoram para muita gente. A primeira delas, duas não, três, acrescenta a questão da WAN, que não é só gigabit, é mais do que gigabit, acrescenta o dobro da banda de 1AX3600, esse aqui é os 600 é só da antena dedicada, que é diferente do Redmi AX6 por isso, que é um AX3000, tá vendo aqui? Mas no caso do AX6000, são essas coisas aqui, ó. O 4K QAM, quantidade de banda total que foi dobrada e a WAN que foi melhorada. Preciso disso? Só você pode responder essa pergunta. Eu trouxe esse roteador, gostei bastante dele. Não foi alterado a questão da quantidade de amplificadores de sinal e o tipo dos amplificadores. Então, como eu testei esse roteador em termos de sinal, ele vai ter o mesmo resultado desse aqui, provavelmente, ou bem aproximado. E eu não estou falando aqui dos 80 e dos 120 MHz, mas isso aqui afeta bastante também a velocidade da internet máxima que você consegue alcançar, mas nem todo mundo utiliza esse tipo de frequência. Vocês estão vendo aqui que daqui para frente todo mundo já está nessa outra, e aqui todo mundo está num padrão só, a não ser esse carinha aqui, que também saiu do padrão e já foi para uma coisa mais alto nível. Não vou explicar tecnicamente cada uma dessas coisas para o vídeo não ficar mais longo do que ele já vai ser, mas eu estou tentando fazer um vídeo aqui bem esclarecedor, beleza? Então, na época que eu comprei e trouxe e fiz análise também do Redmi AX6, que é o meu roteador atual, eu disse que ele era o melhor roteador do momento pelo preço e que não tinha ninguém para bater ele. Infelizmente ele sumiu do mercado, ele acabou talvez, ou ele encareceu demais, ou os vendedores seguraram ele para poder empurrar esses dois aqui, que vocês vão ver que são bem inferiores, mas é um roteador fenomenal. Se ainda existir dele pelo preço que eu consegui encontrar na época que eu comprei, que foi abaixo de 400, eu ainda indico fortemente esse roteador, o Redmi AX6, porque ele é o equivalente, um pouquinho capado, do Mi AX3600, que é um roteador incrível. Como vocês podem ver aqui, o processador dele é mais forte do que o do Mi AX6000 e ele tem características relacionadas a roteadores premium de mais de R$ 1.000 no Brasil. Então observem, o que foi capado nele aqui? Basicamente uma coisa que vocês já sabem desses modelos aqui, ó, o design. Ele tem um design bem simples, bem comum, nada bonito e nada rebuscado como o do AX3600. Ele teve os amplificadores de sinal com a qualidade diminuída, não a quantidade. Ele tem a mesma quantidade de amplificadores de sinal, ele tem um sinal que vai muito longe, muito forte, porém a qualidade desses amplificadores é melhor no AX3600. Quando eu falo qualidade, seria como, por exemplo, você comparar uma caixinha de som da Multilaser que você comprou de 20 watts com uma caixinha da Anker de 20 watts ou uma caixinha da JBL de 20 watts. Tá com a mesma potência ou com a mesma quantidade de caixinhas de som, mas a qualidade delas é bem diferente, né? Então, é isso aqui que aconteceu nele basicamente. Não tem qualidade de amplificadores, são amplificadores de sinal comuns. Não tem antena IoT dedicada, então ele não é um AX3600, ele é só um AX3000. Só, bem entre aspas, né? Porque o processador é o mesmo e eles ainda fizeram um overclockzinho, porque esse roteador ele é muito bem ventilado, ele esquenta muito pouco. E eu achei, quando eu peguei o AX6000, que ele esquenta um pouco. Esse formato aqui, eu não achei que foi tão eficiente na dissipação quanto esse formato aqui. Então, um roteador absurdo. 512 MB de RAM, 256 de memória interna. Infelizmente, as 3 portas só LAN. 2 amplificadores de sinais 2.4. 4 amplificadores 5 GHz. É um mínimo 4x4. E tem uma quantidade de banda legal aí para uma internet, eu diria até 500 megas ou mais, até um pouco, tá? Eu tenho aqui 300, chega a 500, como eu mostro para vocês em vários testes, e esse roteador me atende perfeitamente. Infelizmente, né, ele subiu o preço e sumiu. Mas não é um roteador
se vocês forem parar para ver, ele não é comparável nem ao Mi AX3000, nem ao Redmi AX3000, que é o que os vendedores estavam tentando empurrar para as pessoas. Não, esse aqui saiu de linha, mas tem esse aqui, o Redmi AX3000, que não tem a mesma quantidade de antenas, ele vai ser mais fraco de sinal, a quantidade de amplificadores é menor, o processador é pior, a quantidade de RAM é pior, é tudo pior. A única coisa que ele tem igual é a banda total final, mas você não vai conseguir essa banda total final da mesma forma que um Redmi AX6 consegue, porque ele tem mais antenas, mais amplificadores de sinal e ele aguenta mais tráfego e mais coisa acontecendo ao mesmo tempo em relação ao Redmi AX3000, porque ele tem um processador mais forte e mais memória RAM. Tá vendo que não é comparável? Tá vendo por que eu fiz o vídeo há um tempo atrás dizendo não compre esse porque não tem nada a ver? Tá explicado aqui. E o Mi AX6000 é um roteador legal para quem precisa de mais banda, mas é mais legal se você encontrar o Mi AX3000 por um preço inferior. Teve gente que já me perguntou isso também. Você acha que ainda vale ou pego o Mi AX6000? Não, eu acho que ainda vale. Se você achar esse cara aqui entre 400 e 500, 550, vale com certeza. É um roteador muito bom. Esse aqui, tô vendo aí R$800, tá caro demais. E vamos finalmente aí para o nosso Redmi AX6S. Primeira coisa que já chama a atenção. Opa, não é um processador mais Qualcomm. Cuidado com isso. Isso quer dizer que ele é ruim? Nem pensar. Eu acho ele mais interessante do que pegar o Redmi AX3000 e o Mi AX3000, por isso indiquei para vocês, porque já que ele é um 2 núcleos, esse aqui tem pelo menos um clock maior, então já é um pouco mais forte. Quantidade de memória RAM igual desses dois aqui, amplificadores de sinal, quantidade também igual, mas pelo menos ele tem mais antenas, e por ter mais antenas, ele é um MIMO melhor, um MIMO de 4x4. Então já que você vai ter, e ele tem mais NPU também, ó, são duas NPU contra uma nesses dois aqui. Já que você vai gastar, ou se você está em busca, né, de um roteador sub 400, abaixo de R$400, tenta pegar pelo menos um com mais antenas, que vai conseguir levar o sinal um pouco melhor do que um com menos antenas, considerando que os dois têm uma quantidade de amplificadores de sinal igual. O que tem mais antenas vai conseguir levar o sinal mais distante. E como ele é um MIMO 4x4, você consegue usar mais dispositivos simultaneamente sem perder da banda. Uma questão aqui por ele ser MediaTek, se vocês observarem no anúncio desse roteador, ele está anunciado como Redmi AX6 Mesh. Em vários lugares vocês vão ver isso. Isso aqui é uma malandragem da Xiaomi para esconder uma questão muito importante. Toda essa linha aqui, ó, toda daqui para trás, ela é compatível entre si no quesito mesh. Você pode comprar um Mi AX1800, fazer um mesh com Redmi AX5 ou fazer com um AX3600. Todos esses aqui você consegue fazer um mesh mesmo sendo roteadores diferentes. Com o Redmi AX6S você não consegue fazer um mesh com nenhum outro desses aqui, porque é outro processador, tá? Então a Xiaomi está anunciando como mesh e está vendendo esse aqui como um roteador mesh com duas unidades, para poder mascarar essa questão de que ele não é o mais compatível dos roteadores no quesito mesh. Quer fazer mesh com esse aqui, compra outro literalmente igual, como funciona o mesh já nos roteadores que são mesh, ou seja, roteadores com uma base, duas bases, três bases, mas da mesma marca, a mesma base, tudo igual. Então fica atento em relação a isso no Redmi AX6S, porque ele tem essa pegadinha do processador aqui. Eu não considero roteadores com processador MediaTek ruins, em hipótese alguma. A MediaTek acabou até de ultrapassar a Qualcomm, vende mais chips para Xiaomi e Samsung e ultrapassa a Qualcomm. Em 2020 já, ela já tinha conseguido ultrapassar. Então é uma fabricante que faz bons chips para roteadores. Muita gente até gosta mais de chips da MediaTek do que chips de outras marcas, porque também tem alguns chips da MediaTek que abrem o kernel para modificação de firmware e tudo mais, muito mais do que a Qualcomm abre. Então pode até ser que esse roteador ele tenha aí um firmware alternativo mais cedo do que o Redmi AX6,
que até hoje eu espero um OpenWRT para ele, mas não saiu. A galera tá desenvolvendo para esse aqui, mas como é o mesmo processador, saiu para ele. Provavelmente vai servir para o AX6, mas até hoje não saiu. Até hoje eu tô tendo que usar o firmware da Xiaomi. E pode ser que com esse carinha aqui a gente veja aí um Padawan da vida ou um outro firmware específico aí que a galera goste muito mais do que o do Mi Router. Se eu acho que esse roteador aqui vale mais a pena do que o Huawei X3 Pro, ele só vale por causa disso aqui, ó, que o X3 Pro é um Mimo 2x2. Mas entre você pegar um desses aqui, ó, ou um Huawei X3 Pro, eu prefiro o Huawei X3 Pro pelo firmware e por ele ter a parte dos amplificadores de sinal, pensando na versão chinesa, melhores do que esse aqui. E também a divisão aqui de 2.4 e 5 nele é diferente, se não me engano, eu acho superior. Então entre pegar qualquer um desses dois aqui ou o Huawei X3 Pro, já respondo também essa dúvida no vídeo, eu indico mais o Huawei X3 Pro, aquela versão que tem todos os amplificadores de sinal, não a global, que é capada. Beleza? Mas eu ainda acho que o Redmi X6S é um dos melhores roteadores no momento pelo preço, por ele ser um 4x4. Tá? Mas cuidado em relação a mesh, porque ele não é um processador Qualcomm como todos os outros, então não é super compatível. Tá bom? Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se te ajudou, lembra de deixar o like, compartilha esse vídeo com mais pessoas, faz o canal chegar para pessoas que nunca ouviram falar no PinchTech. E como sempre, meu objetivo aqui não é empurrar nenhum produto, mas conseguir fazer por você e para você o que te dá um trabalho, né? Que é fazer uma pesquisa como essa, tentar encontrar todas as diferenças para você poder fazer a escolha mais consciente possível do que você está procurando e do que você está levando, pagando e tudo mais. Se for comprar qualquer um desses, eu vou deixar os links na descrição. Comprando por ali você me ajuda bastante. Muito obrigado. Quem não está sabendo e quiser participar da rifa do OnePlus 9R, eu estou fazendo uma rifa do OnePlus 9R, a rifa mais barata possível, inclusive correndo um certo risco. É uma rifa a R$20 e eu comprei a versão de 8 GB de RAM, 256 de memória interna. Ainda tem alguns números, se você quiser, pega lá, eu vou deixar o link aí também na descrição de como participar. E muito obrigado, espero que tenha gostado. Tchau, tchau.